Hello, mochilers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Hoje nós vamos gravar pela primeira vez um episódio em comunidade. O que isso significa? Vários mochilers, membros da nossa comunidade, vão responder as minhas perguntas aqui, e ao invés de eu entrevistar somente uma pessoa ou estar aqui falando solo com vocês. Eu quero fazer mais episódios assim, e eu pensei que não teria maneira melhor de lançar esse formato novo com o tema Previsões sobre o Diabo Veste Prada 2. Então os mochilers vão compartilhar suas teorias e responder perguntas como: o que a Andy estava fazendo nesse período longe da runway? O que é esse tal escândalo que eles mostram no trailer que tá fazendo as ações da runway despencarem? A Andy vai continuar trabalhando na runway depois de resolver essa crise de PR, ou ela vai publicar o exposé da Miranda? Então os mochilers vão compartilhar essas teorias da conspiração sobre o filme 2. O filme chega aos cinemas no Brasil no dia 30 de abril. Na Suécia chega no dia 1º de maio, né, o dia do trabalho, tanto no Brasil quanto aqui na Europa também. Eu até tava conversando com as meninas, é o dia do trabalho tóxico, né, que vai se tornar. Esse filme é a sequência mais esperada por fashion nerds e por fashionistas mundo afora, né? Então eu tô muito ansiosa. Tô animada por esse filme, tô muito animada por conversar mais com vocês aqui sobre as previsões e também conversar, quando o filme for lançado, sobre o que vocês acharam desse filme. Ele superou as expectativas ou não? Então, tô muito animada para conversar sobre essas coisas. O primeiro filme ele foi lançado em 2006. Eu tava na 6ª série, não existia carreira de moda pra mim nessa época, apesar de eu já saber que eu queria trabalhar com moda antes de assistir o primeiro filme. Porém, talvez esse filme tenha me motivado a pensar em trabalhar como jornalista de moda pela primeira vez. Talvez esse tenha sido responsável, eu realmente não sei. Mas antes eu acho que eu tava mais pensando em ser designer de moda. E aí, quando eu era adolescente, eu falei, eu quero ser jornalista. Acabou nunca acontecendo. Eu me apaixonei pelo design, como vocês bem sabem, e só voltei pro mundo da comunicação agora, aqui com esse podcast, né? Mas esse filme, ele me deu um spark aí em trabalhar com comunicação. E eu queria saber de vocês, como que o filme impactou a tua carreira de moda? Deixa eu falar, antes de vocês também falarem a opinião de vocês, falem o seu nome, a sua profissão e onde que você mora, brevemente. Como se fosse programa de rádio, tá? Sou a Paula, sou designer de moda, moro no Brasil, em Curitiba. Em 2006, eu já estava inserida no mercado de moda, já estava viajando a trabalho, né, desenvolvendo coleções, indo para a Ásia, para a Europa. E eu acho que o que me, assim, impactou muito no filme foi essa paixão pela moda que tanto a Miranda quanto a Andy, todos os outros personagens, demonstram no filme, né? Então, esse envolvimento, essa dedicação, essa vontade de realmente saber 360 graus de tudo sobre o assunto da moda. Então, para mim, essa inspiração aí de paixão pela moda, acho que foi o que impactou mais. Bom, e tu estava falando que nessa época tu já estava fazendo viagens internacionais, né? Pelas empresas que tu trabalhou. Tu sentia um pouco Andy, um pouco Miranda desse glamour de viajar para outros países? Como que era? Com certeza, sim. Super me vi ali né, realizando um sonho ali, que esse filme é super sonho para quem estuda moda, trabalha com moda, né? Ele é muito assim, materializar um desejo de vida, assim, né? De estilo de vida na carreira de moda. Então, quando a gente consegue chegar próximo de uma coisa que a gente vê nas telas, é super. A gente se sente mesmo, né? Não tem como. Exato, Em exatamente. alguns momentos eu me sentia a Andy, outros momentos me sentia a Miranda, e Tu sentia Miranda? Tu já teve uma vez que tu foi sim, porque Miranda? eu ia lá para a Ásia para provar coleções. Então eu tinha que, às vezes, ser meio linha dura lá, né? Ah, Com um molde que vinha errado, com um protótipo que vinha errado, com sei. ficha técnica que não tinha sido compreendida corretamente, né? Tô chocada, E então, Paula. às vezes tinha que ser linha dura lá com a turma da Uau. Ásia para as coisas funcionarem. Eu tô chocada. Eu já tive um emprego que eu tive que ser Miranda, porque a minha chefe falava que
eu tava sendo muito boazinha com a nossa assistente, com a minha assistente, né, eu tinha uma assistente lá na Canada Goose, e ela a gente tinha problemas com ela, assim. E aí ela falava: "Tu tem que ser mais dura, tu tá sendo muito, doce, não sei o quê, tu sendo muito paciente, tu tem que, ser mais firme com ela". E aí eu comecei a ser firme e aquilo estava me matando por dentro, aí teve um dia que eu falei assim: "Chefe, eu não consigo mais ser assim, eu não sou a Miranda e eu tô me sentindo a Miranda do Diabo Veste Prada", eu falei com essas palavras: "Eu não consigo mais, eu preciso trocar de assistente, eu não consigo mais lidar com ela, eu não quero mais tratar ela assim, mas eu já tentei tratar ela dos 2 jeitos, firme e doce e até agora nada resolveu". E aí, nesse dia, eu falei: "Eu não quero mais ser a Miranda". Aí a minha chefe trocou de assistente e eu ganhei uma outra que virou, assim, minha amiga, né. Eu também, infelizmente, já tive essa fase, até eu já pensei em gravar um podcast falando sobre isso, que foi horrível, gente. Nossa, eu tenho aqui tudo marcado no meu diário que eu falo pra vocês. O que que eu fazia, o que que essa menina fazia. Porque eu ia muito para o Paquistão, e lá é um Aham. país onde as mulheres não trabalham. Então eu Hum. lidava só com homens, que são homens cheios de preconceito, onde a mulher não tem voz, a mulher não para eles, assim, eu tá lá, uma mulher, definindo qual seria o tecido, definindo qual seria o aviamento, né. Tinha vezes que eu Aí tá fazia reunião. liberado. Aí tá Então, eu certo, tinha Paula. ou eu era linha dura ou eu simplesmente era engolida, né, eu tinha que ser linha dura lá. Aham. Reuniões, às vezes, com fornecedores locais que eles nem me olhavam na cara. Eu quantas vezes deixei assim, eu fui dar oi e fiquei no vácuo. Então, se eu não fosse linha dura ali, Tá não ia sobreviver. certíssima. Não, essa eu tô tá aprovei, tá ótimo. Se é pra lidar com homem, tá tudo certo. Muito bem. E aí, Renata, como que o filme impactou a tua carreira de moda? Meu nome é Renata Debene, eu sou designer de covers, é uma coisa complexa, eu faço capas para colchão, muito específico, e estou aqui na Bélgica. E como impactou? Impactou eu acho que eu me identifiquei muito com a Andy do começo, que não tinha nada a ver com moda, porque a minha formação primeira era design gráfico, e eu caí Hum, hum. na moda fazendo a parte de estamparia e tal. E vou confessar que quando eu estava na faculdade de design gráfico, eu cogitei mudar para a faculdade de moda. E quando eu fui visitar a faculdade de moda, eu fiquei meio intimidada por aquelas meninas, eu não me senti pertencente, sabe? Aí eu falei, não, 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 vou voltar para os nerds do desenho. E, e terminei a faculdade, não me arrependo, me deu muitas ferramentas, porque sabendo as ferramentas gráficas, eu ganhei muito espaço na parte de moda, porque na época, CorelDRAW, gente, eu sou da época de CorelDRAW. Eu sabia bastante o CorelDRAW, então fazia parte de ficha técnica, de desenho técnico, e acabei caindo e depois isso me levou. Na época que o filme foi lançado, inclusive, eu estava saindo do meu trabalho Miranda para ir para Londres, onde eu decidi estudar moda, que aí eu estudei moda. Então, tipo, eu fui ganhada por esse mundo, mas ainda tenho críticas fortes a toda a futilidade. Acho engraçadíssimo. No filme, eu acho hilário. E, tipo, aquela cena clássica da Meryl Streep falando que sim, a gente sabe, né, que a moda tem um peso grande sociocultural e tal, econômico, né, a gente sabe, e agora até ecológico e tudo, e eu me identifico muito com essa parte, mas eu acho que apesar de ser engraçada a parte da futilidade, das marcas, daquela coisa, eu acho engraçado, mas eu não, é a parte que não me faz sentir pertencente, eu não acho que aquilo, eu não faço que eu faço parte daquilo. E Marcela, como é que foi pra ti? Oiê, meu nome é Marcela, sou designer de estampas e atualmente estou morando na Itália. Quando o filme lançou, eu estava recém na faculdade, era o meu segundo ano. Então era aquela visão assim muito, tudo vai ser incrível, sabe? Uma visão bem de faculdade mesmo, quando tu tá entrando, tá ali conhecendo tudo, tudo é novo. E eu acho que o filme impactou muito assim desse deslumbramento, assim, essa coisa incrível, só que eu acho que o filme fala também sobre essa indústria, essa parte que não é boa, né? E que a gente sabe que existe. E ainda mais há 20 anos atrás, essa coisa da magreza. Hoje em dia a gente melhorou, aí a gente piora de novo, volta tudo, Uhum. né? Então, eu acho que como a Renata falou, essa parte da futilidade é uma coisa que eu pensava, ai, que coisa
esquisita, né? Mas eu sei, eu entendo que faz parte dessa indústria. E agora eu assisti recentemente, eu acho que a cena do blusão azul é uma cena maravilhosa. Eu amo aquela cena, eu lembrava muito da cena, agora eu revi. Essa cena é incrível e como mostra que às vezes as pessoas olham com muita futilidade para essa indústria, e essa indústria gera muitos empregos, move muito dinheiro, e essa cena é incrível. Eu acho que hoje, vendo de novo, eu olho essa cena assim, maravilhosa. Falando sobre a questão da futilidade, né, e de todo esse tratamento ruim que as pessoas têm com uma com a outra, o meu marido, ele tem uma teoria que tudo que acontece na ficção é muito mais suavizado do que acontece na vida real. A novela, o filme sempre passa uma versão soft, apesar de parecer muito horroroso, né, a gente ficar impactado com o que tá acontecendo ali, mas na vida real é muito pior, ele fala. E eu falo: "Não, não pode ser". Eu tenho uma visão um pouco mais poliana sobre o mundo, mas a gente vai conversar também sobre como que foram as experiências de vocês. E Andressa, como é que foi pra ti? Eu sou a Andressa, sou designer infantil e eu moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o Tchê, meu gato companheiro. Eu estava no segundo ano da faculdade também quando o filme foi lançado. E eu também, assim como a Renata, me sentia muito a Andy no começo da carreira, porque eu vim de uma cidade bem pequena do interior de Santa Catarina e fui morar em Jaraguá, que não é uma cidade assim tão grande, mas tem uma certa relevância no setor têxtil nacional, né, do Brasil. Então, para mim, eu já estava quase em Nova York, sabe? Eu já me sentia. Ao mesmo tempo, para falar a verdade, eu não gostava muito do personagem da Andy quando eu assisti pela primeira vez, justamente porque ela se perdeu. E eu acho que é muito válido, porque quando você se muda de cidade, você se perde também. Você não sabe, porque você não é mais a pessoa que você era antes, e parece que você vai tentando se adaptar a pertencer naquele sistema novo e você não sabe quem você é mais, né? E eu lembro que nessa fase eu também estava me sentindo da mesma forma. Eu já não era mais a Andressa, que eu era a irmã gêmea da Samantha, e eu não era mais. Até minha família às vezes me criticava, sabe? Porque eles diziam: peraí, tá se achando agora, né? Que tá fazendo moda. Então, o filme veio bem numa fase que eu estava muito me sentindo pertencendo ao filme, mesmo não estando morando em Nova York, não tendo uma Miranda como chefe, mas para mim fez muito sentido com toda essa situação que estava acontecendo na minha vida. E Adri, como é que foi pra ti? Olá, toda a comunidade. Meu nome é Adriana Gomes. Eu sou um pouco diferente aqui, né? Porque eu sou advogada, especialista em fashion law e também sou consultora de imagem. E em 2006 eu nem imaginava ainda alguma carreira em nada ligado à moda. Eu tinha acabado de me formar em direito e eu assisti ao filme e fiquei só encantada pelos looks e queria todas as roupas da Andy para mim. Eu achava, mas de certa forma teve uma identificação, porque eu estava no início da minha carreira, ainda tentando me encontrar dentro do mundo do direito, porque eu tenho uma personalidade um pouco mais sensível, vamos dizer assim, mais criativa, e o direito é um ambiente muito duro, muito rígido, então você tem que se adaptar. Então, isso que a Andressa falou de se perder, acontece um pouco para quem é jovem. Você, às vezes, não é que você se perde, você acaba tentando se mesclar naquele meio e se mimetizar para tentar ser aceito. Eu acho que é um pouco isso que acontece no filme, acontece com quem é muito jovem ainda não se encontrou e não se conhece. Foi o que aconteceu no filme, acho que aconteceu um pouco comigo também. Era um período que a gente foi ficando muito rígida, muito séria, assim, meu Deus, isso não sou eu. Eu não sou assim. E depois que eu passei por algumas coisas, eu fui estudar, eu fiz minha especialização em fashion law, né, o direito da moda. Daí eu comecei a me encantar de fato por esse universo, por entender toda a cadeia produtiva da moda. Passei a ver a moda como uma expressão, não só com uma futilidade ou como roupas, mas assim, como uma forma de expressão pessoal. Aí eu acabei fazendo consultoria de imagem. Pô, que massa! Muito legal, muito legal. Trajetórias bem diversas aqui desse grupo, tô amando. E tô amando também que a gente tava em períodos diferentes da vida quando esse filme foi lançado. Acho que vai deixar ainda mais rico aí o nosso episódio. Adri, tu falou isso, né? Quando a gente é jovem, a gente quer, certas vezes,
pertencer àquele grupo e se vestir da mesma forma que um outro amigo, uma outra amiga. Mas eu vou falar pra vocês também, não sei se vocês têm isso. Eu era muito chata com isso. Quando alguém começava a usar uma roupa que era parecida comigo, eu já pensava, ai, não quero mais. Não quero mais, eu quero usar roupa diferente. Não quero que essa colega de classe use a mesma coisa que eu, goste a mesma coisa que eu. Ah, pronto, o filme Diabo Veste Prada, todo mundo agora vai querer trabalhar com moda porque esse filme foi lançado. Mas eu sou a menina da moda, mais ninguém, entendeu? Eu sou apaixonada por moda aqui na sala de aula, mais ninguém. Então, eu também tinha essa coisa, assim, né, snob de achar que eu era a única que pensava daquela forma e era a única que deveria estar usando aquela roupa. Acho que muita gente da moda é assim também, né? De querer, tipo, enjoar das coisas que estão na moda e querer ser o trendsetter ali. Então, tem essas coisas assim. Naquela época, né, teve toda essa questão de mostrar o quão tóxico a moda era, trabalhar com moda era, de como que os relacionamentos eram complicados, né, as dinâmicas. Mas hoje em dia a gente vive num período pós-pandêmico, num período onde muitas pessoas tiveram burnout, um período onde essa palavra se tornou popular, né, eu não sei exatamente quando que o burnout foi definido, se tornou popularizado, mas eu passei a ouvir mais sobre isso depois da pandemia. Então, considerando o zeitgeist, o espírito do tempo de hoje, eu acho que hoje em dia o filme não teria me motivado a trabalhar como jornalista de moda, ele teria me desmotivado a trabalhar com moda. Porque eu acho que hoje eu tenho uma tolerância muito menor a um ambiente tóxico de trabalho. Claro, já tenho experiência na moda, já sou uma jovem senhora de 30 e poucos. Então eu iria olhar para aquele filme e pensar, Deus me livre ter uma chefe como essa, né? Eu, graças a Deus, como falei para vocês, graças a Deus, da moda, nunca tive um emprego tão tóxico como o que a Andy teve. Já tive um chefe ruim, mas nada comparado ao que ela passou, né? Mas eu queria saber de vocês, você já teve um trabalho estilo Diabo Veste Prada? Uma chefe como a Miranda? Vocês podem compartilhar algumas situações específicas sobre esse trabalho? Maria, eu tenho até 3, dá pra escolher, entendeu? O que você é blessed, eu sou unblessed, eu acho. Gente. Primeiro, esse daí, quando eu era mais nova, eu tinha 23 anos, 23, 22 anos. Eu estava num emprego que eu gostava muito, um birô que fazia roupa esportiva no Brasil, fazia para Daslu, inclusive. Mas apareceu uma oportunidade numa empresa menor, mas que pagava melhor, porque o mundo da moda é assim, né? Quando tem nome, paga pouco, quando não tem nome, paga melhor. E aí eu acabei indo por conta do din-din mesmo. Só que meu primeiro dia foi horrível. A minha chefe, né, que era estilista, eu fui para ser assistente da estilista, ela me sentou literalmente, fisicamente, de costas para ela. Então ela ficava de costas para mim. Ela me trouxe, tipo, uma montanha eles faziam tricô, né? Uma montanha de samples, de protótipo, para eu fazer a ficha técnica na mão, desenhando na mão, porque eles faziam na mão. E aí eu passei, eu lembro que eu cheguei em casa com a minha mão quase caindo, chorando para minha mãe, falando: o que eu fiz? Eu quero voltar para o outro. E aí a minha mãe assim: para com isso, trabalho é trabalho, menina. Tem que, não vai ser assim em qualquer lugar. Beleza, o tempo passou, consegui conquistar a chefe chata, até hoje ela é minha amiga, tipo, ela vem para Paris fazer as pesquisas, a gente se encontra, ela sempre me liga, tipo, virou minha amiga, conquistei, deu certo, só que entrou uma outra garota que passou pelo mesmo processo de rejeição. E aí eu ficava dividida, eu falava, eu não gostava do que ela estava fazendo com a menina, mas eu falei, pô, mas eu demorei tanto para ganhar a simpatia dessa pessoa, agora vai me queimar? Então eu ficava para a menina, calma, vai ficar melhor. E aí eu chegava em casa e contava para minha mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí minha mãe me falava, mas como assim, Renata? Essa não foi a educação que eu te dei. Você tem que fazer alguma coisa contra essa mulher. Ela é louca. Eu falei, então tá bom, enquanto é comigo eu tenho que aguentar, agora com os outros eu tenho que me manifestar. Essa foi uma chefe, mas assim, virou boazinha. Outro chefe foi um homem. Ele, numa empresa, eu trabalhei, eu não sei se eu falo nomes ou não falo, sei lá. Bom, melhor não, né? É uma empresa não. grande,
Brasil, é significativo, assim, de tecido. Eles fazem muito tecido para moda praia. E essa pessoa também é bem conhecida, é um estrangeiro, um italiano, no mercado, assim, pelo menos em São Paulo. E ele me fala, na minha entrevista, ele virou para mim e falou: então, você tá meio gordinha, mas você até que é bonita. Uau, que absurdo, Eu gente. fiquei assim, sabe quando você sabe, mas aí você precisa. Aí ele virou, é porque eu só contrato gente bonita, não contrato gente feia. Aí eu fiquei assim, gente, hoje em dia, como você disse, hoje em dia isso seria impossível. Fora que essa empresa também tinha uma linha de lingerie, né? Eu não trabalhava para linha de lingerie, mas tinha uma outra garota que trabalhava que era bem gordinha. E ele falava coisas do tipo: como você vai desenhar uma coisa que você nunca vai poder usar porque não vai te caber? Eu não acredito nisso. Não, isso não é mentira. Essa menina saiu, Que horror. saía chorando, a gente saindo chorando do. Comigo ele nunca gritou, graças a Deus, mas eu aguentei 1 ano e meio nessa, porque era bom no currículo, mas na real, tipo, uma coisa que ele me falou que até hoje que eu penso que tem sua verdade, para ser sincera. Ele usava muito o coisa de ser estrangeiro, o sotaque, de ser italiano, sabe? E uma coisa que, tipo, tá meio já cafona no Brasil hoje em dia, mas na época e aí ele virava para mim: você tem que falar que você morou em Londres. E na boa, para mim, tipo, aquela era uma experiência minha, eu não tinha que ficar vendendo aquilo para os clientes dele, né? Mas existe todo esse. E aí ele falava para mim que eu falava: Renata, para de ser competente, querer fazer tudo certo. Gente competente não chega em lugar nenhum. De repente eu olho e falo: não é que ele tinha um pouco de razão, mas tudo bem. Mas aí o que ele queria dizer com isso? Se tu não é competente, o que tu tem que ser? Ó, Malvada? Tu tem que ser malvada, mas buchiteiro. você tem que saber com quem falar, como falar, tipo, Isso eu acho que eu concordo um pouco. Eu entendeu? percebo isso que. Em certos lugares do mundo, eu vou fazer um parêntese, porque eu sempre admirei muito os nativos canadenses, americanos, quando eu morava lá, pela oratória deles. Eles aprendem muito cedo na escola a se venderem muito bem, a falarem bem e a explicarem as coisas usando palavras elaboradas e termos elaborados. Eu sempre achei isso o máximo. Só que, em certos contextos, isso não é bem visto. Por exemplo, aqui na Suécia, eles call the bullshit dos americanos, sabe? Quando eles veem que alguém fica blá, 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 muito, eles não curtem isso. E aí tem até uma colega de trabalho, colega da faculdade minha, que é americana, e ela tá tentando se posicionar aqui no mercado sueco há um tempão já, o marido dela é sueco, e aí ela não consegue. E eu penso, cara, eu acho que essa personalidade dela, isso que ela aprendeu nos Estados Unidos de defender muito bem, não tá favorecendo ela aqui, infelizmente. Acadêmico é muito legal, todo mundo acha que, tipo assim, ela é uma pessoa super inteligente, mas na hora de chegar no ambiente de trabalho, os suecos querem trabalhar com uma pessoa calma, tranquila, que não fica só se vendendo, sabe? Então, eu acho que em certos contextos, o teu ex-chefe tóxico aí tem uma certa razão, e em outros não. Então, tu tem que avaliar aí, como eu sempre falo, tem que read the room. Eu tive 2 casos, assim, que me lembravam essa situação de ter chefe estilo Miranda, mas a mais parecida era uma chefe que eu tive, que ela, ao mesmo tempo que eu tive uma admiração por ela, porque ela era um pouco mais velha do que eu, na época eu tinha uns 29, 30 anos por aí, então ela devia ter uns 32, 35, ela era um pouco mais velha do que eu, e ela comandava uma fábrica, uma indústria de 500 funcionários, que tinha tecelagem própria, tinha estamparia própria, tinha todo o processo produtivo, imagina, 500 funcionários. Então, ela, de fato, era mão de ferro, né? E ela era super exigente, super. E aí, assim, para mim, o que pegou, a parte de ser exigente, tudo bem, porque eu também sou, então, tudo certo. Mas aí, a questão, assim, dessa disponibilidade, que era bem o que acontecia no filme lá, né, do Diabo Veste Prada, que você tinha que estar disponível, né? A Andy tinha que estar disponível o tempo inteiro. E lá a cobrança era muito similar com relação a essa disponibilidade. Tinha pico de coleção, que era quando a gente tinha que trabalhar, fazer hora extra, e todo mundo, a empresa inteira. E aí tinha que trabalhar sábado e domingo, todos os dias tinha que fazer 2 horas a mais de hora extra, né? Aquela loucura. Então, sábado, domingo, segunda, terça, de novo, e aí era durante esses picos de coleção. Só que se você fosse somar todos os picos de coleção, que eram tipo a cada 1 mês e pouco tinha um pico de coleção, dava quase 6 meses, ou seja, metade do ano era trabalhando sem vida, né? Sem
sábado, domingos, feriados, e assim, não podia ter nenhum outro compromisso, né? Eu lembro que teve uma situação que, a formatura do meu marido, que era em outra cidade, eu tinha que viajar, que a gente tinha se mudado para lá, então tinha que ir lá na formatura dele, e a gente tinha que viajar para ir na formatura dele. Ela ficou brava comigo, que não era para eu ter formatura, nem nada, em época de pico de coleção. Aí eu lembro que eu falei para ela assim, tá, se minha irmã Sim, porque resolver o casar, mundo gira ao meu redor agora, né? eu falei pra ela assim, tá, se minha irmã resolver casar e for pico de coleção, não vou poder ir no casamento da minha irmã. Daí ela falou, são escolhas. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? A questão aí do mundo tem que girar ao teu redor é complicado, né? E, por exemplo, no Canadá, que várias coordenadoras minhas falavam falavam assim, a gente tá só fazendo roupa. Ninguém tá perdendo a vida por causa disso aqui. Isso aqui é tecido, sabe? É uma roupa, é um casaco. É uma coisa, né, que as pessoas podem viver sem. Ninguém tá perdendo a vida por conta disso. Tu não precisa ficar ansioso ou perder a cabeça por conta de algo que vai ficar atrasado, ou algum desenvolvimento que veio errado, alguma cor que veio 10% menos saturada do que a amostra que tu tinha pedido, né? Mas existem várias pessoas que não pensam dessa forma, né? Que elas levam... Eu levo a moda a sério, eu levo minha profissão a sério. Mas tem pessoas que levam a moda tão a sério que elas acham que o mundo inteiro tem que girar ao redor daquilo ali, ao redor de um tecido, né? E eu não sou mais desse tipo, né? Talvez um momento da minha fase da minha vida eu tenha pensado dessa forma, mas hoje em dia eu adotei o que as minhas chefes canadenses falavam. Isso aqui, a gente não tá salvando vidas, tá? Tá tudo certo, pode dormir tranquila. Mas eu acho que hoje eu entendo um pouco, assim, porque ela tinha um peso muito grande de ter 500 famílias vinculadas ao desempenho da empresa dela, né? Então, ela realmente era muito responsável. Eu via que era pesado para ela, assim, sabe? Não era uma tarefa fácil, né? Novinha de tudo, pensa, 35 anos ela tinha na época, eu acho. E lá tendo que fazer girar uma indústria gigantesca, né? Que a gente sabe o quão complexo que é a questão de prazos e tudo que impacta com relação a isso. Então, hoje eu entendo, assim, o peso que ela tinha, né? E aí, às vezes, ela acabava realmente perdendo a mão, né? Porque ela acabava tendo que ser muito focada. Então, ela acabava que, às vezes, ela esquecia o lado humano, né? Então, né, a gente até entende, mas não que... Eu concordo com a Paula, assim, até a minha chefe, a primeira Miranda da minha vida, ela me ensinou muita coisa, porque ela era Miranda, ela era, parecia uma bulldozer, sabia? Passava na frente de tudo, mas conseguia as coisas, sabe? Tipo, fazia a coisa girar, tinha eu acho que por trás da atitude meio ruim, tinha uma responsabilidade grande, uma intenção também, uma paixão pelo trabalho dela muito grande, né? Não que isso seja desculpa para você ser grosso ou tratar ninguém mal, né? Mas eu concordo com a Paula, muitas vezes tem o peso da responsabilidade acaba fazendo isso, né? Total. Quem sabe eu nunca tenha entendido porque eu nunca fui gerente, né? Quem sabe se um dia eu for gerente ou dona de uma marca de moda, quem sabe eu entendo um pouco mais. E aí, Marcela, como é que foi a tua experiência? Eu nunca tive problemas com o meu chefe até agora. Eu estou vivendo agora um Diabo Veste Prada. O estágio do meu mestrado aqui na Itália, e aí eu estou fazendo dentro de uma empresa histórica de tecidos aqui da cidade de Como, que produz no mercado de luxo, enfim. E eu sou estagiária, eu trabalho junto com a responsável comercial. Tudo passa por ela, acho que tem esse peso. Tem algo também que é cultural, que para mim é muito pesado, que os italianos são muito diretos, eles são dramáticos, eles falam palavrão, são honestos, eles falam na cara, então ela fala, isso aqui tá uma merda. E ela usa esse termo, assim. Pra mim, eu fico, assim, meio apavorada, sabe? Eu não sei lidar com isso. Eu vejo que os italianos escutam isso e mais um dia se segue. A Marcela falou pra mim assim, sabe como eu fiz o Fashion Vocab Talks para aprender termos de moda em inglês? Agora, esse trabalho é um Italian Vocab Talks para aprender palavrões, né, Marcela? Agora tu sabe todos os palavrões em italiano de cor, né? Nossa, eu sei todos. Isso eu arraso agora.
Mas e aí ela não tem paciência, então ela grita, e aí eu não tenho uma Emily. Isso me faz muita falta. É direto com ela. E ela não tem tempo, não tem paciência, então ela não me vê também como estagiária, ela me vê como uma funcionária que sabe tudo que tem lá dentro, sabe? Só que eu não sei. Mas, e aí fala de um jeito que soa sempre como uma briga, assim. Então, para mim, tá sendo muito difícil. Nossa, a gente já conversou bastante sobre isso também, né, Marcela? Eu fico perguntando, porque essa mulher tá prestes a se aposentar. E aí eu sempre pergunto pra ela, mas quanto tempo falta pra ela se aposentar mesmo? Quem sabe, seja, né, que se for só ela o problema, quem sabe seja interessante ficar, mas vai demorar um tempão ainda, né, Cela? Vai demorar uns 2 anos. E meu estágio acaba semana que vem, então eu só tô indo dando tchau. Não, mas eu tenho certeza de que essa oportunidade, porque é uma empresa super, né, histórica, como tu falou, e eles trabalham com marcas de luxo, e a Marcela tá criando para marcas de luxo, estampas, assim como eu tava pensando que há um mês atrás, tu nunca tinha criado estampas para essas marcas, né? E agora tu já criou quantas? Já umas 30 estampas para essas marcas luxuosíssimas aí, italianas. Então vai ser. Foi um sofrimento, foi um trauma, mas eu acho que vai ter uma recompensa grande aí pro teu futuro na moda italiana. Tenho certeza que tu vai arrasar. Ai, espero. Tomara. Muito bem. E aí, Yas, como é que foi pra ti? Meu nome é Yasmin, eu sou technical design e eu moro em Boston. E eu já morei na Itália e a Marcela estava falando dos palavrões italianos, eu ficava chocada, porque os palavrões deles, tipo assim, na minha opinião, eles envolvem muita coisa religiosa. Eu ficava, nossa, que pesado. É Blasfêmia. muito estranho, eu achava muito Aham. estranho. E aí eu tive uma chefe que ela, na verdade, diretamente comigo eu não tive, porque eu acho que eu não tolero muito, não. Qualquer coisinha eu dou tchau. Eu não aceitaria o que esqueci o nome dela, a do filme passou, né, com a Miranda. Eu não aceitaria, não. Mas, assim, essa chefe, ela era muito grossa e italiana, assim, raizona, sabe? E muito grossa, ela humilhava as pessoas e tudo. Comigo, ela nunca chegou a falar, mas eu vi ela falando das outras pessoas, dos outros funcionários, e por isso que eu não quis continuar lá também. Foi meio que um estágio. O meu marido também tá trabalhando na Itália, né? E ele teve recentemente uma situação lá que a chefe italiana chamou a empresa inteira para conversar e tal, e ela meio que tava forçando eles a aceitarem uma situação que ninguém queria aceitar. E aí eu falei para ele, mas gente, pelo amor de Deus, ninguém teve coragem de confrontar ela e falar, não vamos aceitar isso, tal. Daí ele falou assim, tu já viu uma mulher italiana brava? Se você visse uma mulher italiana brava, você entenderia que ninguém teve coragem de confrontar ela e todo mundo só aceitou o que ela queria e acabou. Eu falei, ok, vou me colocar no meu devido lugar, ainda não passei por essa experiência. Essa era brava, e ela era mais velha, assim, nossa, tinha que ver. A filha trabalhava com ela, então ela falava, ela dava um grito lá, a filha dela até saía correndo de perto, então assim, o pessoal tinha medo dela. Mas eu não gostei de trabalhar lá por causa nesse quesito, né? Eu via que ela tentava humilhar o pessoal, lá tinha muito imigrante também, o jeito que ela conversava com eles eu achava péssimo, e eu falei com ela, inclusive antes de eu sair. Ela falou, por que você não quer continuar? Aí eu falei com ela, eu não gosto do jeito que você trata o pessoal aqui, não, os costureiros, né? Tinha muito costureiro, acho que é haitiano, alguma coisa assim. Eu não concordo. Ela, mas isso é normal pra gente. Tipo assim, eles estão procurando serviço, eles precisam desse serviço. Aí eu nem rendi, não. Mas assim, eu tive essa, né, que não foi diretamente comigo, mas ela era, nossa senhora, péssimo. E eu tive um também que eu contei no podcast, que ele era bem Miranda, assim, sabe? Mas até comigo, graças a Deus, não passei, mas ele era bem assim com todo mundo. E o dia do alfinete, eu contei essa história no podcast que eu participei, que ele falava, gente, não fica pondo esse alfinete na boca, não, pelo amor de Deus, não faz isso e tal. E a gente fazendo as provas, né? E depois a gente comentava, as modelistas, né? Nossa, ele é preocupado, né? Que a gente combina a gente engolir, né? O alfinete. Nossa, ele é tão fofinho, bacana, né? Por mais que ele é muito famoso, ele preocupado com a gente. Aí um dia eu escutei ele falando, ele falou, nossa, tem que desinfetar esse alfinete tudo.
Filete nojento, elas põem na boca e depois eu tenho que pegar. Então, tipo, que a gente achou que ele estava preocupado, né? Então, eu tive essas duas experiências. Engraçado, porque aqui nos Estados Unidos eu não tive, porque a hora que a Mari falou sobre o Canadá, da chefe do Canadá, eu acho que aqui o pessoal é assim também, por mais que eles são muito focados em trabalho, querem trabalhar muito, hora esse, dinheiro e lá, eles separam muito bem as coisas, eles não ficam levando os problemas da empresa para casa. Não deve ser todos, claro, mas assim, eu percebo que os americanos separam muito bem as coisas, não fica com dor de cabeça, desesperado, eu tenho que resolver. Já teve vezes que eu mandei e-mail para minha chefe, eu estava de folga, ela, para que você está me mandando e-mail, você tá de folga? Nossa! Então, por enquanto, eu tenho essa percepção dos americanos. O meu avô italiano falava para mim, ele assim, falou, Bela, italiano é assim, e a gente gosta de gritar, você só tem que gritar mais alto. Essa é a regra. É assim que as coisas funcionam com os italianos, né? Eu fico me perguntando o que eu faria nessa hora. Eu acho que eu não ia aguentar por muito tempo, porque não é natural de mim. Eu acho que ia chegar numa fase, num momento, que eu ia arregar, como eu arreguei lá no Canadá, da minha fase Miranda. Porque eu ia eu ia cansar muito. Ao invés de usar minha energia para criar uma coleção, para trabalhar, eu ia usar minha energia para encher o saco dos outros, sabe? Então, acho que não ia sobrar energia para outras coisas, não é da minha natureza, né? Eu prefiro ser um pouco mais... Se eu precisar ser agressiva, eu acho que ser um pouco mais passiva-agressiva, como os canadenses, como os suecos, que não gostam de confronto. Mas, enfim, meu lado tóxico, né? Olá, eu sou a Josi, eu sou formada em design de moda, mas hoje eu trabalho com marketing, estou fazendo pós-graduação agora em marketing também. E eu achei interessante o que a Mari falou, que geralmente as Mirandas, elas são assim, impecáveis. Então tem essa parte de admiração. A gente costuma bem admirar, querer fazer um trabalho tão bom quanto, né? Aprender bastante com elas. Mas também tem esse lado tóxico, que a gente fica com medo. Eu, assim, não sei muito lidar, não. Eu tenho muita dificuldade, assim, eu não gosto de confronto, então eu tenho que trabalhar muito isso em mim, mas acho que isso é uma visão interessante que o filme deixa para a gente, porque, de certa forma, ela também está esticando ali, né? A Miranda nos ajuda a ser melhores, a alcançar um novo nível, um novo patamar. Porém, né, bem custoso, assim, é bem sofrido. Então, assim, a gente também tem que ter essa cabeça de até onde eu devo ir para também manter quem eu sou, né? Tu já teve algum chefe como a Miranda ou não? Eu acho que algumas situações, assim, eu tive uma chefe que ela era, assim, impecável e ela criticava o tempo todo as pessoas. Então, assim, eu jamais usaria o look daquele jeito, sabe? E às vezes eu até sentia que era um pouco para mim que ela falava, assim. Então, eu achava isso, eu tinha um estranhamento grande sobre isso. Mas, assim, admirava e amava a forma como ela se vestia também. Só que eu acho que não precisava tanto, né, ter essa crítica para com o outro. Bom, no trailer, eles mostram que a Andy não tá mais trabalhando com moda, né? No primeiro filme, ela jogou o celular na fonte e realmente ela largou a runway. Mas nos últimos anos ela estava trabalhando com uma outra coisa. Porque eles até falam que ela doou todas as roupas de luxo, as roupas da Chanel que ela tinha ganhado nos tempos de runway. Então, eu assisti uma das entrevistas com a Anne Hathaway, ela até falou que a Andy estava viajando o mundo. Estava colecionando histórias ao longo do mundo. E aí eu fiquei pensando, mas o que ela estava fazendo durante esse período aí de hiato, esse período longe da moda, né? Colecionando histórias, ela estava escrevendo um livro tipo Comer, Rezar e Amar? O que ela estava fazendo? Então eu queria saber o que vocês acham aí, qual que é a teoria de vocês? O que ela estava fazendo desses últimos 10 anos que ela largou a runway até agora? No final do primeiro filme, ela recebe um convite para trabalhar naquele jornal New York, New York Mirror, acho que é. Então eu tenho a impressão que ela seguiu na carreira de jornalismo, até porque, pelo que
eles falam no trailer, ela é chamada para ajudar numa crise que a Runway está passando, né? Então ela deve ter crescido nessa área do jornalismo de moda, do jornalismo no geral. E aí essa experiência, essa bagagem dela vai servir para ajudar nessa crise que eles estão passando, que deve ser alguma coisa voltada para essa área de comunicação, né? De repente, eu acho que é alguma coisa assim. Ok, vamos desenvolver aí esse raciocínio. Então, Adri, o que tu acha? Sabe que eu ia falar mais ou menos o que você disse. Eu acho que ela ficou inspirada pelo ex-namorado que era chefe de cozinha e foi viajar o mundo atrás de pratos e alguma coisa assim. É uma coisa meio comer, rezar, amar, talvez só no comer mesmo. E sendo uma jornalista mais voltada a essa área de gastronomia, mas isso aí é assim, uma coisa bem aleatória mesmo. Você falou, sei lá, né? Quem sabe? Né? Ela teve aquela experiência com o ex-namorado chefe de cozinha, então. Mas talvez provavelmente sim, ela seguiu na área do jornalismo ou ela também já estava trabalhando como RP de uma empresa fora, né? E por isso que ela volta para resolver alguma crise também. Eu estava pensando de jornalista de viagem, mas agora que a Adriana falou, acho que faz sentido. Ela deve ter montado uma empresa, tipo jornalismo com RP, né? Alguma coisa de RP. Eu vou por esse caminho. Para fazer algum sentido na história, né? Porque se ela não tiver nessa área, uma área similar, por que eles trariam a Andy de volta? Né? Porque ela é legal. Porque ela é a única que aturou a Miranda, talvez, não sei, né? Só você pode nos salvar. Quando eu assisti o primeiro trailer, eu tinha pensado que a Miranda tinha chamado a Andy. Mas não, aí eu assisti outro trailer, porque eles têm vários clipes aí rolando na internet, né? Que a Miranda fica cabreira que contrataram a Andy. Foi outra pessoa que contratou a Andy. O Nigel chega com ela. O Nigel chega com ela, mas daí ela liga pra uma tal de Ashley e demite essa tal de Ashley. E aí eu fiquei com dúvida, será que foi o Nigel que contratou ou será que foi essa tal de Ashley que eu não sei quem é? E aí a Andy, eu achei que ela fosse chegar, tipo, um pouco mais confiante na sala da Miranda e fosse, né, tipo, se tivesse superado essa fase, mas ela chega, assim, um pouco com medo da Miranda ainda, sabe? Achei que ela ia chegar mais poderosa, assim, até porque Também o primeiro achei. frame que tinha, elas estavam entrando no aeroporto, no elevador, e elas se olham de óculos de sol, falei, nossa, ela chegou podendo agora ainda, mas ela chega toda humilde, é verdade. A Miranda fala took you that long, uma coisa assim, né? It took you that long. E aí, depois, outros trailers mostram o contrário, que a Miranda não estava tão animada que a Andy voltou a trabalhar lá. Então, eu fiquei um pouco na dúvida aí sobre o que está acontecendo. Bom, então agora as teorias de vocês são: ou ela virou jornalista de viagem, ou jornalista de culinária, viajando o mundo por aí, ou ela é uma jornalista especialista em resolver crises para fazer sentido aí com a história, né? Mais alguma teoria doida? Será que talvez ela tirou um tempo para fazer yoga, né? Fazer uma coisa completamente diferente e aí depois voltou para o jornalismo? Ela era muito apaixonada por jornalismo, ela não ia se desvirtuar. Com certeza ela ficou na área do jornalismo, ela pode ter desenvolvido para comunicação, relações públicas, alguma coisa que fica dentro do guarda-chuva de jornalismo, e aí foi se especializando a ponto de ser chamada como uma consultora, assim, né, para resolver uma crise de comunicação, mas eu acho que ela não saiu do jornalismo, não. Faz sentido. No trailer, então, como vocês já falaram, a Miranda, né, fala que a Andy tá ali para resolver uma crise de relações públicas, que teve um escândalo e que esse escândalo fez com que as ações da Runway despencassem, né? O que é esse escândalo? Qual que é a teoria de vocês? No trailer mostra, assim, bem de flash, assim, alguma coisa com a imagem da Miranda numa rede social, alguma coisa assim, né, que dá a entender que é alguma coisa relacionada com a imagem da Miranda. Então, eu fiquei com essa impressão que seria alguma coisa com a imagem da Miranda, assim, talvez alguma coisa, assim, ligada com, sei lá, uma crise de faixa etária, sei lá, não sei. Eu penso que é alguma coisa com a imagem dela que daí impactou com a revista.
Aham, dela, não talvez de uma forma com que ela tratou alguém. Às vezes teve um expose aí e gravaram ela gritando com alguém, ou mais relacionada a ela. Eu concordo com Pode você, ser. Mari. Essa é a minha teoria do exposed, porque os tempos mudaram, né? Aquilo que a gente estava falando, uma época, quando eu comecei, eu já sou mais velha, desculpa, eu tenho uns 43 já. Então, tipo assim, era natural, você tinha que engolir a seco esse tipo de coisa. Hoje em dia, não. Então, eu acho que, de repente, eu acho que é uma bridge que eles aproveitaram para, tipo, transportar o filme para os tempos de agora. Eu acho que vai ser um exposed no sentido de abuso. Até porque eu assisti recentemente o filme de novo para, né, se preparar aqui para o podcast, e aí eu fiquei chocada, falei, nossa, hoje em dia isso realmente é muito fora da realidade, assim, a forma como as pessoas, né, se desrespeitam ali. Hoje em dia isso já está, assim, bem diferente, né? Então faz sentido essa teoria aí, Renata. Eu acho isso também, porque eu fico vendo os meus alunos da faculdade, bem mais jovens do que eu, 18, 19, 20 anos. Tipo assim, para eles isso não existe. Primeira frase dela, ridícula daquele jeito, eles vão embora, eles não querem saber, não. Então, uma das coisas que eu gosto da geração nova, né? Então, assim, não aceito, eu não acho que a gente tem que aceitar. Então, eu acho que eles vão fazer alguma ponte com isso também. A cidade que eu moro aqui na Suécia se chama Borås. E tem uma influencer que nasceu aqui. Ela tem uma marca de moda hoje em dia, se chama Matilda Dierf. Não sei se vocês já ouviram falar dela. A Matilda, ela tem milhões de seguidores no Instagram. Ela começou como influencer, ela criou a marca de moda. Ela é, assim, BFF hoje em dia com grandes outras influencers, Hailey Bieber, rararara. E teve um exposed dela no ano passado, tinham os rumores, né, as pessoas que trabalhavam com ela falaram que ela tinha um banheiro só dela na empresa e que se alguém usasse, ela tinha nojo. Ela falava, agora tu vai ter que ir lá limpar o banheiro, porque esse banheiro é só meu. Ninguém mais pode usar. Mas não era um banheiro que ficava dentro da sala dela. Era um banheiro que ficava numa área em comum. Só que só ela podia usar. E aí a galera na internet começou a colocar foto de privada. Foi um absurdo, assim. E aí, várias outras coisas. A galera começou a falar que ela tratava muito mal os funcionários e que ela era muito... que era absurdo, assim. Que era tipo uma Miranda. E aí ela ficou um tempo fora da internet, mas parece que ela renasceu das cinzas e voltou mais forte. Ela contratou uma Andy. Ela contratou uma Andy, exatamente. Acho que é alguma coisa meio dentro dessa linha mesmo. Eu ia falar de algum cancelamento, mas eu não sei se é um expose, mas é referente a algo que ela tenha falado. Porque até tem uma cena no trailer que elas estão numa sala de reunião e ela faz um comentário um pouco desagradável em relação aos modelos que estão posando, parecendo cabras, uma coisa assim. Aí a menina olha pra ela é o quê? Não posso mais falar isso também? Ela fala, ai, não posso mais falar New Jersey. Ai, gente, pelo amor de Deus, é bem a cara dela falar isso. Então talvez alguma entrevista ou declaração também que ela tenha dado que gerou um cancelamento. Muito provavelmente vai ser algo ligado à rede social e à repercussão de algo que a Miranda fez. Isso com certeza. Eu super concordo. Eu acredito que eles vão fazer esse filme 2 para mostrar o quanto a gente mudou como sociedade, como indústria, tecnologia, enfim. E eu acho que o poder que há 20 anos atrás tinha uma revista, hoje a gente sabe que não é igual. Ainda a Vogue, enfim, eles ainda têm poder, eles ainda têm, né? Ainda é importante que eles falam. Mas hoje em dia a gente vê que com a internet, com tudo, mudou completamente. Então eu acho que eles vão trazer muito dessas coisas que a gente vive, cultura de cancelamento, exposed, sei lá, inteligência artificial. Eu quero ver muito o que a gente está vivendo hoje e como a revista sobrevive, né, a tantas mudanças. Eu acho que é bem o que a gente está vendo hoje, seguido aí na internet, né? Eu só lembrei de uma coisa que suporta essa teoria, não é suporta, mas que é uma base também para essa teoria. Que confirma essa teoria. Aí as palavras em inglês, né? A Yasmin, gente, ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, não, isso acontece, tá? Isso acontece de não lembrar as palavras. É a mesma coisa também eu gosto de quando fala, eu tô salvando dinheiro.
Não, gente, em português a gente não salva dinheiro, a gente economiza, a gente guarda dinheiro. Economiza dinheiro. É, verdade. Então, se a gente assiste aquele reality Project Runway, nas Aham. primeiras temporadas, o jeito que o pessoal. Não, ninguém. Eu acho que não sei, não estou lembrada, mas nas primeiras temporadas tem muito tempo, muitos anos, o pessoal tratava os modelos de um jeito. Você assiste a última, eles tratam totalmente diferente os modelos, como elas devem ser tratadas, né, gente? Então, Uhum. assim, tem essa diferença aí que hoje em dia o pessoal não tolera mesmo. Então, eu realmente acho que vai ser alguma coisa ligada a isso mesmo, a alguma fala dela, alguma atitude dela. O Netflix até lançou há pouco tempo, né, uma série sobre o America's Next Top Model, que falava de uma questão de abuso sexual a uma modelo, que nunca foi divulgado, nunca protegeram ela, né? Também uma outra questão de que fizeram uma das modelos fechar o gap dos dentes que ela tinha, o dente dela era separado e ela achava que aquilo era a marca registrada dela, né? Assim como Madonna, assim como a Marcela aqui, que tem nessa marca registrada. E aí, a equipe da produção, né, a própria apresentadora, falaram que se ela não fechasse os dentes dela, não colocasse o aparelho, ela não ia passar para as próximas fases, que ela não ia ser modelo. E aí, ela odiou isso, porque ela amava o gap dos dentes dela, ela achava que era marca registrada, mas ela acabou fazendo para continuar. E aí, na próxima edição, eles abriram o gap de uma outra modelo que não tinha um gap grande o suficiente. E aí, isso não foi uma das coisas piores, tá? Teve outra pessoa que arrancaram vários dentes da boca dela, ela quase, tipo, teve uma hemorragia. É absurdo, assim, esse tipo de forma de tratamento, né? E até recentemente eu vi também um reel falando sobre como a Gisele fez para conseguir sobreviver à toxicidade do mundo das modelos. Ela falou que ela criou uma persona para ela. A Anitta fala muito sobre isso também, né? Que ela cria uma persona pra ela e ela tenta não levar pro lado pessoal aquilo que estão falando pra ela sobre o corpo dela, mas falando pra essa outra pessoa. E a Gisele é a outra pessoa, né? Eu acho que pessoas que aguentam isso são super-humanos. Eu não sei se eu conseguiria separar tão bem quanto a Gisele consegue. Eu acho que existem certas pessoas que aguentam e por isso que ela é uma das maiores top models do mundo, né? Não acho que não seja pra todo mundo aguentar esse tipo de tratamento. Mas tem uma outra coisa também, tá, gente? Que eles vão fazer uma reunião, a Andy, o Nigel e a Miranda vão até o escritório da Dior fazer uma reunião com a Emily. E a Emily, ela virou uma pessoa, não sei qual que é o cargo exatamente dela lá, mas ela tem um cargo de importância dentro do escritório da Dior, lá em Nova York. E aí eu fico me questionando, o que isso tem a ver com o escândalo? Será que esse escândalo foi relacionado à marca Dior em si? Ou não relacionado a um exposed? Pode ser que tenha uma relação com isso. E a Emily até meio que assim, parece que ela não tá muito gostando daquela situação. Ela não tá gostando que a Andy virou jornalista, ela virou jornalista lá dentro. E então tem isso também. Até o Nigel fez meio que uma brincadeirinha pra ela, assim, tipo, quando ele chegou lá. Ai, o varejo fez bem pra você. Sabe? Ele deu uma zoada nela, assim. E aí ela parece que não estava muito feliz com a situação. Então eu acho que vai ter alguma coisa a ver com a Dior. Eu não sei exatamente o que. Verdade, faz sentido. E aí, Adri, o que tu acha? Eu me lembro quando saíram os primeiros rumores a respeito do filme, que teria acontecido alguma coisa com a Miranda e que eles precisariam da Emily para resolver essa questão. Então, talvez ela não está muito feliz ali, justamente deve ser algum tipo de collab, alguma coisa que eles vão fazer com a Dior para tentar limpar a imagem da Runway de alguma forma. E claro que a Emily vai ficar com aquela cara de entojada, assim, como sempre, que a gente adora. Mas, assim, justamente para tentar melhorar essa imagem dela, né? Eu lembro que tinha porque aconteceu alguma coisa, o mundo mudou, a Runway ficou parada no tempo e agora ela vai precisar da Emily. Eu lembro bastante que tinha
essa mini sinopse a respeito do filme, então provavelmente seja isso. Elas vão até a Dior, até a Emily, talvez para tentar limpar a imagem dela, ou fazer alguma coisa ali para algum editorial, alguma coisa assim, para ver se conserta, arruma, né? Talvez tenha até sido ideia da Andy, alguma coisa assim. Eu achei curioso até, porque eles vão trabalhar com a Dior, pelo jeito, pra melhorar a imagem deles, mas eles não vão pra França. Eles fazem uma viagem pra Itália. Eles vêm pro Lago de Como, vão pra Elas aparecem Milão. em Milão, né? E a Dior, eu imagino, eu acho que o escritório deles é na França, né, até hoje. É na França. E não na Itália. Então eu fico me questionando, o que que tem a ver? Por que que eles estão vindo pra Itália? E por que que eles não foram pra França? Então Ficar muitas diferente coisas assim pra ficar desenvadas diferente. No aí. outro filme eles foram para Paris, agora eu falei, agora a gente já foi para Paris. Falei, agora a gente vai para Milão, tá? Vamos mudar, vamos aproveitar Milão. Por quê? Porque sim, Exato, porque é bonito. exato. Então pode ter alguma relação aí com alguma marca de luxo, talvez um escândalo relacionado a alguma marca de luxo. Não sei, será que a Miranda financia alguma operação de sweatshop, de uma fábrica clandestina? Sei lá, não, acho que é demais, né? Acho que essa foi demais. Muito longe, acho que ela não iria se envolver nessa. Acho que ela não parece o tipo de pessoa que tá interessada em dinheiro, mais em glamour e status, né? Então, no final do filme, eu queria saber o que vocês acham, né? Porque ali ficou uma certa dúvida, né? Se ela vai talvez usar essa oportunidade para escrever um exposé, para escrever um livro sobre quem que é a Miranda de verdade. Ou será que existe a possibilidade de ela se apaixonar por esse mundo dinâmico da moda e continuar trabalhando com moda depois de resolver essa crise de PR aí e quem sabe ganhar o coração da Miranda de vez, como a Renata falou que ganhou o coração da chefe dela lá nesse primeiro emprego tóxico, né? O que vocês acham que vai acontecer? Ela vai continuar trabalhando na Runway, vai continuar no mundo da moda, ou ela vai aproveitar essa oportunidade para escrever esse livro e acabou? Eu acho que ela vai continuar, porque eu tenho a impressão que ela não tá tão fora. Acho que é capaz dela continuar no mundo da moda. Talvez não na Runway, mas no universo fashion, sim. E apesar de ela ter doado as roupas dela da Chanel, as roupas de luxo, o estilo dela evoluiu bastante, né? Ela não é mais a mesma pessoa que não ligava a mínima porque ela estava vestindo. Então, acho que ela tem um senso aí diferente hoje em dia, uma relação diferente com a moda. Talvez aquela cena, né, aquele discurso da Miranda sobre o suéter azul cerúleo tenha impactado ela e ela tenha passado a perceber a importância da moda na vida das pessoas e em questão de sociedade, né? Quem sabe ela tenha aprendido um pouco. Eu acho que eu vou um pouco ali com a Paula. Eu acho que ela continua, talvez continue e escreve o livro, porque ela tá muito mais à vontade, né? Justamente essa questão do estilo, apesar dela chegar um pouco ainda receosa ali naquela... Claro que são cortes, né? A gente não perde o contexto no trailer, então a gente não tem a continuidade, então parece que ela chega meio receosa, assim, a Miranda fica daquele jeito, mas quem é essa? Era uma das Emily, mas eu acho que ela vai ficar, não, acho que não na Runway especificamente, assim, mas ela vai ficar mais próxima desse ramo da indústria, desse mundo, assim, do jornalismo de moda, talvez, algo mais incluso, porque senão vai acabar também do mesmo jeito que o anterior, né, ela indo embora, de novo, né? Talvez um jornalismo de ativismo, alguma coisa assim. Embora às vezes eles fazem essas continuidades e repetem o filme inteiro e só chamam de número de segunda parte e fazem tudo igual. Mas a gente espera ver uma história um pouco mais original. Vamos ver. Eu concordo muito com a Adriana, que, tipo, às vezes eles criam dois e fazem a mesma receita, assim. Eu quero ser otimista, eu gostaria que ela que assim mostrasse que essa indústria evoluiu, que falar aquelas coisas absurdas e que tu tem que às vezes paga por pouco tempo, né, um cancelamento, mas para a pessoa aprender a não fazer isso, né, sei lá.
eu gostaria muito de ver algo melhorado, assim. Seria muita loucura se a Andy tomasse o lugar da Miranda? Porque, pensando bem, foi ano passado ou esse ano que a Anna Wintour deixou de ser a editora da revista? Ano passado? E aí tem uma pessoa nova no lugar dela, né? Será que eles estão imitando a vida real? Será que pode ser que venha uma pessoa que não tem relação com a moda e mais ligada a outras questões de cultura? Talvez toda a experiência dela viajando o mundo, como, sei lá, aprendendo mais sobre cultura, sobre comida, sobre comportamento. Talvez, será que ela seria uma pessoa apta para ser uma editora de uma revista? Que sabe, seria muita loucura se isso acontecesse? Faz sentido, hein? Ou será que a Emily talvez poderia tomar esse lugar? Não, né? Acho que daí não, porque a Acho Emily que a parece que tá Emily bem na não. Dior. Acho que A Emily parece que tá bem na loucura, Dior. não. em filme E aí? pode ser que funcione, mas na vida Na vida real, não, né? Não. Não. E aí, Ananda, o que tu acha? Ananda, antes de tu falar, fala o teu nome, qual a tua profissão e aonde que tu mora. Oi, gente, eu sou a Nanda Vaqueiro. Eu moro na Galícia, na Espanha, atualmente. Eu sou designer de moda. Estou terminando agora um Master em Tecnologia Têxtil e Moda Sustentável. Bom, eu não peguei o começo da conversa de vocês, né, claramente. Mas eu sinceramente acho que ela saiu da runway, ela foi para um lado diferente da moda, mas acho que de alguma forma, de alguma maneira, ela parou na moda novamente, sabe? Para ela voltar agora, eu acho que ela trilhou um caminhozinho, assim, um pezinho ainda na moda. Mas eu não acho que ela vai ficar focada nessa parte da moda ainda, tão intensa como Miranda é, sabe? Eu acho que ela vai dar uma amenizadinha a mais. Ela não vai seguir tanto assim. E eu acho muito difícil ela pegar o lugar de Miranda. Eu acho que não seria nem um pouco a cara dela, tipo, de tudo, assim, no mundo. Eu não acho que seria muito a vibe dela, ou uma coisa que ela faria, assim, por livre e espontânea vontade. Igual no começo do filme, que, tipo assim, ela pegou o emprego porque ela precisava de uma indicação. Acho que ela não faria isso dessa vez. Bom, quem sabe ela possa começar a própria plataforma dela contra consumo desenfreado, uma coisa mais ativista. Sim, ser Quem sabe uma voz nessa causa, assim. quem sabe ela vire uma Venetia Lamana, não sei se vocês conhecem essa pessoa, essa influencer, criadora de conteúdo, ela é bem ativista, assim, contra consumo desenfreado, força e sustentabilidade, é bem interessante os conteúdos dela. Quem sabe a Andy vire uma jornalista, assim, dessa forma, meio ativista? Pode ser também, né? Ela vai mostrar talvez uma renovação, né, na visão de moda, provavelmente. Eu acho que é possível que ela substitua a Miranda. Acho que ela se encontrou agora, porque ela passou por toda uma crise ali de identidade, se era isso, se não era, né? E imagino que agora ela vem mais madura e para ocupar esse lugar de mercado que a gente falou anteriormente, que é essa questão, assim, que os tempos mudaram e que agora precisa, sim, de uma pessoa que entenda, né, esses tempos, que seja um pouco mais, como que eu posso falar? Politicamente correta? Exatamente. Que saiba comunicar melhor, né? Que não seja tão alta patente, assim, se sinta tão nariz em pé como a Miranda, mas que ocupe esse lugar de liderança tão bem quanto. Eu só fico um pouco assim se ela é essa pessoa certa para ocupar esse lugar de liderança, porque parece que ela não desenvolveu a confiança dela total. Eu acho que se ela chegasse já com bastante confiança, não tivesse medo da Miranda, quem sabe ela seria uma pessoa melhor para ocupar esse espaço de liderança. Eu fico um pouco na dúvida. Ou será que ela trata todo mundo com muita confiança e a Miranda é o único ponto fraco dela? Porque às vezes tem isso também, né? Tinha um emprego meu no Canadá que eu tinha muita confiança apresentando na frente de todas as pessoas e tal. E aí tinha uma pessoa que era a CEO a CEO de um multimarcas que a gente vendia. Nem era minha chefe nem nada. E essa mulher, ela é tão poderosa, cara. E ela não era malvada. Ela só era, tipo, muito foda na profissão dela mesmo. E sempre quando eu via ela, eu ficava... Oh my God, eu tô aqui na frente dela. Eu ficava assim... Eu perdi as palavras, sabe? Eu ficava nervosa, porque ela era uma mulher muito poderosa. Isso é que ela era super querida, assim, mas o jeito como ela se falava, ela se portava muito bem, e aquilo me deixava um pouco intimidada, sabe? Pode ser que, às vezes, existem pessoas que têm muita confiança, mas tem certas pessoas que são o ponto fraco delas, e elas meio que se tornam ali, perdem o chão quando estão de frente para aquela pessoa, né? Então, pode ser que a Andy é uma pessoa confiante, que ela
seja a pessoa certa para ocupar esse lugar, mas quem sabe só a Miranda que é o ponto fraco dela, né? Não sei. Pode ter deixado esse gap também para não ficar tão na cara, né? É, Então, verdade. essa questão que você falou assim do trauma, mas exatamente para levar para esse lado do que pensar. Será que Uhum. ela tá pronta? Bom, então a próxima pergunta, ela não é mais relacionada ao filme, mas ela é relacionada a você, a tua carreira, né? No primeiro filme, a Emily, ela abandona ali a carreira dela na runway, ela joga o celular na fonte. E eu queria saber de vocês teriam aguentado esse emprego por mais tempo? Digamos que é o emprego dos sonhos de vocês, que tem muito glamour, vocês estão conhecendo pessoas importantes na moda, estão viajando o mundo todo, estão trabalhando com uma das pessoas mais influentes do mundo da moda. O que vocês fariam? Vocês também abandonariam aquele emprego logo ou não? Teriam continuado? Eu vou assistir hoje, inclusive, de novo, para me lembrar de algumas coisas. Mas, assim, ela tinha experiência, assim? Ou foi um trabalho novo para ela entrar? Essa parte eu não lembro muito bem. Não, foi novo. Ela não tinha experiência nenhuma com moda. Ela era jornalista e ela não sabia qual área ela ia trabalhar ainda. Então, ela tava lá pra... Gente, se alguém quiser complementar, porque eu não assisti de novo o filme, mas pelo que eu me lembro é isso, né? Então, assim, eu acho que se fosse para ela pegar uma experiência e tudo, e ela, como é que eu digo, não ferisse ela tanto, né? Mas eu acho que feriu, talvez até seguraria um pouquinho, né? Mas assim, se fosse uma coisa que tá me afetando demais, meu psicológico, não vale a pena, não mesmo. Mas nem que é pra você ganhar experiência. Agora, se dá pra você segurar um pouco e separar, porque é o problema da pessoa, na minha visão, o problema da Miranda, é coisa dela, ela tem que tratar, entendeu? Então, se a gente conseguir separar um pouquinho, eu ficaria, mas se não ficaria. Gente, sinceramente, eu aguentaria. Se fosse meu trabalho dos sonhos, o que eu queria mesmo pra mim, eu aguentaria. Pagaria uma boa psicóloga, um bom psiquiatra, sabe? E continuaria tranquila, se fosse algo que eu queria. Mas como pra ela já não era o trabalho dos sonhos, já não era muita vibe dela, tudo bem, mas eu aguentaria. Um bom psicólogo toda semana, 5 vezes na semana, mas aguentaria. Já contrata antes, né, pra te preparar para aquela situação, né? Tem até um episódio que eu gravei sobre mudança de país algum tempo atrás, que eu fazia episódios sobre, não sei se vocês lembram desses tipos de episódios, que era o SOS Mochilers, que era pra gente reclamar sobre coisas da vida e tal. Eu parei de fazer porque eu sou uma pessoa muito positiva e eu comecei a ficar meio mal de fazer episódios assim. Tinha gente que mandava mensagens falando: Mari, eu chorei ouvindo esse episódio, muito obrigada. Eu falei: não quero que chorem ouvindo Moda na Mochila, eu quero que vocês fiquem animados e felizes. E aí eu parei de fazer o SS Mochileiros, mas foi uma experiência legal. E aí teve uma pessoa que falou, não lembro quem, eu contrataria um psicólogo, um terapeuta, antes de eu me mudar para outro país, e não depois que eu me mudei, para me ajudar nessa fase de transição. Eu falei, interessante esse ponto de vista. Gostei. Então, quem sabe essa seja a alternativa, contratar antes. Sem nada, sem ninguém, e tô sem psicólogo, tô bem até agora, tô tranquila. Tá na Espanha, né? Vitamina D ali, ótimo. Não existe, tem que ser remédio, vitamina D de remédio mesmo, porque não existe. Mas aí tem mais sol, né? Tipo assim, porque eu já morei no Canadá, já morei na Suécia. Onde eu tô, não, a Galícia é a parte da Espanha que mais chove no universo. Uou, tô chocada. Domingo a gente teve 26 graus, a gente foi na praia, mas hoje tudo fechado. Eu tô de casaco de novo, eu tô morrendo de frio. Eu tô chocada. Não, realmente, tem que repor, então. Repor é a coisa mais importante. Psicólogo e repor a vitamina D, galera. É, assim, uma das coisas básicas pro imigrante. E aí, Paulo, o que tu acha? Eu acho que depende do momento de carreira que você tá e da situação de vida. Se eu tivesse, assim, que nem a Andy, no começo da carreira, não tenho família, não tá nem casada, nossa, eu com Não tem certeza filhos. abraçaria. Não, com certeza abraçaria super, né? Mas aí, exatamente, quando você, né, tem esse risco aí, quando você tem filhos, aí você já fala, não,
aí não dá. Que foi o caso da minha Miranda naquela época, né? Que eu tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado, hora extra. E eu já tinha um filho, meu mais velho, e aí eu tava ficando super pouco com ele, né? E eu tava querendo ter o segundo filho. Eu falei, como que eu vou ter um bebê trabalhando sábado, domingo, feriado e fazendo 2 horas extras por dia, todo dia, durante metade do ano? Eu falei, agora não tem jeito. Então, são escolhas, como disse a minha Miranda lá, né? E aí eu falei, não, eu escolho nesse momento o momento que eu quero para minha vida e deixei de lado lá a sair da empresa. E foi Eu bem no super estilo concordo. Miranda que eu saí, porque eu tinha fazia um ano que eu estava lá, e aí eu fui ter uma conversa com ela para dizer que eu tinha me dado conta que não era para o meu perfil, porque eu estava com outros objetivos pessoais. E, tipo assim, eu fui falar para ela poder se preparar, né, para não deixar ela, deixar ela na mão de uma hora para outra, que era... Eu era coordenadora do desenvolvimento de produto, era um cargo, assim, difícil de achar alguém para repor de uma hora para outra. Fui só avisar ela mesmo, e aí ela falou assim, então tá bom, se você tá com esse objetivo, não precisa vir amanhã. Mas tu ficou chateada que isso aconteceu? Não, porque às vezes eu penso, tipo assim, esses 30 dias de aviso que tem no Brasil, eu acho uma tortura, cara. 30 dias ficar ali no emprego que tu já não tá mais afim, sabe? Às vezes é melhor bola pra frente. No Canadá, ainda é mais comum 2 semanas. Para mim foi ótimo, porque eu já tinha outras estratégias para seguir, né, e tal, mas eu fiquei surpresa, porque eu estava toda preocupada de não deixá-la na mão, tipo, eu até estava avisando, assim, que daqui a 3 meses eu tinha intenção de sair, para que ela pudesse se preparar com calma, procurar uma pessoa com calma, né, eu preocupada com ela, com a empresa, e ela só riscou o chão e falou, Tchau. então, é isso, amanhã não precisa mais ir. É um risco, dar muito tempo de aviso. Eu lembro que quando eu decidi me mudar para a Europa, eu acabei dando 1 mês de aviso, que não é comum lá no Canadá. O comum é 2 semanas. Mas eu dei 1 mês porque eu não estava saindo para ir para outra empresa, eu falei que era um mestrado. E a minha chefe falou, beleza, quando estiver pronta, manda aí a carta de demissão. Mas sempre existe um risco da pessoa falar, então, tchau. Porque a partir do momento que você falou que tá saindo, assim, tu já não é... Pode ser que, né, tu faça alguma coisa que não seja do melhor interesse para a empresa. Então, é um risco, assim, mas... Realmente, deve ter sido um choque, porque tu falou daqui a 3 meses, tu tava se preparando também, né? Tu tentou ser uma boa funcionária, no fim das contas, de dar um aviso aí longo, né? Eu fiquei muito surpresa, assim, com ela ter sido tão radical, né? Tipo, tá dentro, tá, não tá, tchau. Mas eu entendo, ela falou para mim que a partir do momento que eu não estou dentro, né, digamos assim, de vontade de estar lá, ela já não confiaria mais em mim. Acontece isso. Algumas pessoas pensam dessa forma. E tu, Adri? Hoje, eu não sairia. Aqui no filme eles fazem de uma forma toda dramática, né? Para ter um ápice ali. Mas eu não sairia da forma como ela saiu. Se eu tivesse me proposto a ficar 1 ano, eu ficaria 1 ano, porque não era para a vida toda. Ela tinha um propósito e tinha um fim, já tinha um prazo de validade. Então eu ficaria até o final. E no caso dela não era o emprego dos sonhos, mas se eu tivesse um objetivo, aí sim eu faria, porque você, poxa, né, você se prepara, você paga um psicólogo ali e vai levando, porque aí você tem outro objetivo, não de ficar ali como assistente a vida inteira, mas no mundo da moda, poxa, eu entrei aqui, então agora eu vou aprender o máximo que eu puder, aí eu saio do jeito certo. Mas só comentando o que a Paula falou, advogados costumam ser bem temperamentais também, tá? Eu já vi acontecer isso em escritório, não comigo, mas em escritório de advocacia também, da pessoa chegar assim, olha, eu tô saindo, vou fazer um curso, que tchau, e tirar a pessoa na mesma hora, falar assim, daqui você pode ir embora, não, nem volte mais amanhã, eu já vi acontecer bastante. Eu já assisti aquela série do Suits algumas vezes, e aí tem episódios que eles fazem isso, tchau. Eles falam muito nessa série sobre ser leal.
sobre lealdade. E toda hora eles estão puxando a cadeira um do outro. Então eu fico, gente, qual que é o sentido de lealdade pra eles? Eu não consigo entender esse negócio de lealdade, é absurdo. Mas uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante, Adri, é a questão de ter um fim. Eu acho que isso é muito importante para várias coisas na vida, para um emprego que tu se propôs a fazer, para um estágio de moda. Se ele tá sendo ruim, é importante ter um fim. E aí você se compromete. Não, beleza, eu falei que eu ia ficar aqui por esse tempo, eu vou aguentar por esse tempo e depois acabou. Esse é o meu limite, né? Mas até para relacionamento à distância também, né? Tem casais de amigos meus que têm relacionamento à distância que não tem fim. E aí eles vêm conversar comigo, como é que foi? Como é que tu fez pra ter um relacionamento à distância com o Pietro? E aí eu sempre falo, cara, teve um fim. Todas as vezes que a gente morou longe um do outro, era porque a gente falou, não, nesse mês aqui isso vai acabar. Então, isso vale para muitas coisas na vida, né? Determinar, assim, esse dia que vai acabar e colocar num calendário. É aqui e acabou. É o que acontece ali com a Marcela, com a chefe italiana dela, está esbravejando, ela assim, daqui a 2 semanas eu vou embora. Então, isso te tira um peso também, de você ficar achando que está presa naquela situação. Na verdade, você não está, são todas escolhas. E é até o que a Miranda fala para a Andy. Na verdade, ela escolheu fazer o que ela fez com a Emily. Ela disse, eu não tinha escolha. Eu falei, tinha, você sempre tem escolha. É um pouco meio Matrix, assim, às vezes você tem que entender a tua escolha. Mas você já faz a escolha, você já põe aquilo na cabeça e segue naquele caminho. Então, a partir do momento que você segue no caminho, você tem que arcar com a consequência também, ter essa maturidade. Poxa, eu decidi ficar aqui, deixa eu terminar. É importante para mim isso, e seguir nesse rumo depois. Deixa o louco vai ser louco com você, com o colega. Quem tem problema, tem problema. Às vezes em geral, não é pessoal. De várias experiências que eu já tive, assim, as pessoas são assim porque são. Então a gente tem que saber. A gente faz a terapia por causa dos outros, mas aí a gente segue, pelo menos, tentando ficar bem. Exatamente. Não, eu lembro quando a Marcela veio falar comigo sobre esse estágio. Na primeira semana a gente conversou, né, Marcela? E aí eu pergunto, acho que uma das primeiras perguntas que eu fiz, quando que acaba? Qual que é o prazo desse negócio? Porque até você tava considerando, será que eu saio na primeira, será que eu saio agora? Quem sabe eu não volte amanhã, quem sabe eu não volte segunda-feira. Nossa, já na primeira semana eu já queria fugir. E se fosse um emprego, eu não sei, né? Daí tu tem, sei lá, um contrato, outras coisas, daí eu vou me forçar mais. Mas como era um estágio, eu fiquei, gente, eu tô sofrendo por nada, assim, não é por nada, mas é menor, né? Numa escala do quanto tu se doa ali. E aí, na primeira semana, eu já tô assim, eu falei com a Mari, eu disse, não aguento mais, vou embora, vou fugir. Aí eu comecei a pensar, não, tá, eu planejei e era 200 horas que a escola deu, que dá 5 semanas. Eu disse, tá, por 5 semanas eu vou surtar, mas depois vou embora. Aí, eles, já na segunda semana, eles já me ofertaram 500 horas. E aí eles meio que falaram para ficar até final de julho. Daí eu fiquei assim, não. E aí eles foram meio que eu senti uma pressão ali para me aceitar e não pensar muito. Eles foram te grooming. E aí eles foram pressionando, assim, sem dar tempo. E aí quando eu vi, eu tava pensando mesmo em fazer e sendo maltratada o dia inteiro, assim. Eu pensei, nossa, mas por que eu vou querer isso? E eu vi já na primeira semana que o que eu queria com esse estágio era que rolasse um emprego. E eu já vi ali, tu sente, né? Se a coisa vai rolar ou não. E já rolou. Na primeira semana eu já vi que, tipo, não ia rolar. Elas estavam me vendo como estagiária, tipo, eu tô trabalhando como uma funcionária, mas elas veem como uma estagiária, e tanto que depois eu falei que não, no outro dia já tinha um guri fazendo entrevista para começar depois do meu dia, que eu vou embora. Então, assim, e daí eu fiquei aliviada, sabe, que eu consegui falar que não, vou ficar as 200 horas que eu combinei, que é o contrato, e eles já vão catar alguém para xingar no outro dia, sabe? Então eu fiquei tranquila. Não, mas eu duvido que essa pessoa que vai ter algum estagiário que vai entrar, que vai conseguir fazer o que você tá conseguindo fazer. Fazer as estampas belíssimas como estagiária para essa marca de luxo, né? Vai ser difícil, eles vão ter se arrependido. Vai bater um pouco neles de tratar dessa forma.
Eu já vi que o guri, tipo, saiu da Láurea, ele se formou agora, então, tipo... Bom, gente, ela me ligou um dia, era 10 para as 10, e ela tinha deixado na minha mesa um fular, era da Dolce Gabbana. Fular é tipo um scarf, né? Um cachecol, assim, de seda, um lenço de seda. Aham. E assim, era simples, mas assim, né? Ela me ligou 10 para as 10, ela falou, até 10h30 me manda por e-mail. E eu assim, gente, 40 minutos. Eu entendo que era tranquilo, já fazia parte de uma coleção, mas assim, eu só metia isso, foi, sabe? Então, assim, uma pessoa que não tem experiência no Photoshop rápido, nossa, não consegue no tempo que ela me coloca para fazer as coisas, assim. Então, não sei, mas aí talvez depois que perde, né? E quando eu falei que não, ela voltou, ela insistiu mais, não sei o quê. Mas, eu já tinha. Depois que eu decidi, daí, não. Tipo, eu decidi, tchau. A não ser que futuramente um trabalho, daí não sei, daí eu teria que pensar e aí teria que me pagar muito bem para aguentar, porque pagando pouco, ou não pagando nada, como está sendo estágio, senão não rola, não vale a pena, Não sabe? dá. Esse exemplo da Marcela para a gente pensar se realmente a situação do filme é tão antiga, assim, tão, né, não acontece mais ou ainda temos isso, né? Porque esses dias eu estava conversando em sala de aula com as minhas alunas e meus alunos, estava comentando que quando eu era novinha, eu tive a minha fase modelete, né? E eu falei para eles, nossa, naquela época as pessoas, a seletiva era muito cruel, eles olhavam para você estava magérrima, eles falavam, você tá gorda, você tá com barriga, falavam na tua cara, era horrível. Aí eu falei, hoje em dia isso não tem mais, né? Daí algumas alunas que são modelos, ainda tem, prof. Falei, olha aí, ó, de repente não é tão, não mudou tanto assim. Pior é que é triste, mas às vezes eu penso que eu vivo meio que numa bolha, aí quando a gente vai, acontece, tá acontecendo, né? Enfim. Na verdade, o meu comentário é sobre o assunto de antes que a gente estava falando de aviso prévio, né? Estava falando de dar um aviso. Realmente a gente tem que tomar muito cuidado, e não só de saída, né? No meu caso, foi um aviso de licença maternidade. Eu não ia sair, tipo, né? É só um tempo ali de licença, e eu percebi que pararam de me dar as coisas, os projetos, deram uma diminuída com algumas coisinhas. Eu sei que eles tinham que ir mais devagar, já que eu ia sair, mas me colocou um pouquinho de lado. Não pode fazer isso dentro da lei, né? Então foi bem assim Não. discretinho, não foi nada escancarado, não. Mas até isso, e olha que eu tentei, né, deixar mais para frente para falar e tudo, mas de acordo com as circunstâncias eu tive que falar ali pelos 3 meses e tudo. Então, assim, e ainda assim eles deixam a gente de ladinho. Então, dependendo do lugar, a gente tem que ser um pouquinho individualista na hora de dar esse aviso prévio, porque muitas vezes eles falam então tchau, né? Pode até segurar por causa de alguma lei ou alguma coisa e tudo, por um tempo, mas assim, eles meio que já vai dando uma desligada da gente, né? Sim, sim, total. É uma situação complicada, né? A gente aí, futuras mães, eu não tô grávida, não tô grávida, mas a Yasmin tá grávida, vai ser mãe, mas no futuro eu quero ser mãe. É uma coisa que amedronta muito, né, a mulher ainda no mercado de trabalho. E aí, quando eu tiver filhos, eu vou ter que voltar aqui e conversar com a Paula, com a Josi também tem filho, né, Josi? Com a Josi, eu tenho que conversar mais com vocês aí sobre como que o mundo da moda trata as profissionais de moda que são mães. A Miranda, inclusive, é mãe, né? Tem as gêmeas da dela lá, que são fãs do Harry Potter. Essa questão aí por isso que quando eu falei que tem uma linha que divide, né? Quando a gente pensa em aguentar as coisas assim pelo amor à profissão, tem essa linha. Por exemplo, teve uma vez que eu estava numa seletiva para uma marca nacional aqui do varejo forte de moda, e aí fui passando, chegou na última entrevista que era com o diretor de RH. E aí, assim, ficou claro que quando ele soube que eu tinha filho, ele não deixou passar para frente, porque ele falou, lá
nessa posição que você vai estar, você vai trabalhar 24 horas, praticamente assim, sabe? Foi isso que ele deu a entender, e de fato, pelo que eu ouvi falar de outras pessoas que já trabalharam nessa empresa de varejo, é puxadíssimo, você não pode realmente ter família, ter vida, assim, porque é direto, assim, é disponibilidade tipo Miranda, assim, sabe? Sim. Então, de fato, isso é uma coisa que muda muito a partir do momento que você tem família, porque daí você não consegue ter essa disponibilidade, né? Ou Sim. consegue, mas sei lá como é que a Miranda faz com as filhas dela lá. E é um paradoxo, né? Porque às vezes a gente pensa, pode ser que é uma discriminação com pessoas que têm filhos, porém é transparência ao mesmo tempo. A pessoa tá deixando claro ali que que a cultura daquela empresa, que aquela vaga é para uma pessoa que precisa de uma certa dedicação. E é uma coisa que eu falo também, a gente tem que prestar muita atenção em que tipo de empresa que a gente está querendo trabalhar. Se eu vou trabalhar numa startup, a cultura de empresa vai ser rápida, vai ser fast-paced, vai ser muito trabalho. Então, se eu quero mais qualidade de vida naquele momento da minha vida, quem sabe eu devo aplicar para outro tipo de empresa, né? Então, eu acho que, assim como a Paula falou ali no início da resposta dessa pergunta, eu jogaria o celular na fonte ou não, dependendo do momento da minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar com moda no Canadá, eu tava querendo me provar, tava querendo fazer contatos naquela área. Então, eu aguentei aquele emprego tóxico, que eu já fiz episódio sobre isso, né? Das 10 coisas pra fazer quando você odeia o seu trabalho. Eu vou colocar aqui na descrição pra vocês ouvirem. Eu aguentei aquele emprego por acho que 8 ou 10 meses. Foi bastante. E todo final de semana eu chegava em casa, ia pra caminhar com o Pietro e falava, eu quero largar esse emprego, mas eu ainda não posso largar assim, eu queria sair em bons termos, eu não posso perder contato, eu preciso do dinheiro agora. Então, naquela época, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, tava furando a borda da moda no Canadá, precisava de contatos, então eu precisava daquela experiência. Porém, agora, nessa fase da minha vida, eu já tenho experiência no Brasil, já tenho experiência no Canadá, já tenho experiência na Europa. Eu, nesse momento, teria uma tolerância muito menor a esse tipo de experiência, né? Então, depende muito da fase da minha vida. Mas quem sabe, se eu fosse começar a trabalhar com moda na Itália, por exemplo, quem sabe eu iria aguentar também por um pouquinho esse tempo, ou não. Não sei, gente, eu sou uma pessoa que tem dificuldade nisso também. Eu acho que eu sou, como eu falei, eu acho que eu tenho essa toxicidade. Uma baita oportunidade, Vamos ver como é que vai ser isso aí. Meu Deus do céu, vou ter que tentar pelo menos. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Gente, mas muito obrigada por terem participado do episódio de hoje. Eu amei as respostas de vocês, as contribuições de vocês. O primeiro episódio aí gravado em comunidade foi um sucesso. E espero que a gente possa voltar aqui no mês que vem para falar o que a gente achou desse filme, depois de ter assistido, como é que foi a experiência, se superou nas expectativas ou não. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada aos mochilers que estão aqui ouvindo. Eu espero que vocês tenham curtido esse formato novo de episódio. E se você que está ouvindo aqui quiser participar do próximo episódio em comunidade, você precisa fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. Porque é por lá, somente por lá, que eu anuncio oportunidades especiais como essa. E não só oportunidades especiais como essa, mas também lá dentro surge muita oportunidade legal de colaboração, de emprego, várias amizades que já surgiram por conta desse grupo do WhatsApp. E é um grupo muito diferente, não é um grupo de spam, vocês podem comentar aqui mais sobre isso, não é um grupo de spam de moda que as pessoas ficam só ali mandando coisas, mas é um grupo realmente de conexão. Eu acho que não existe mais nenhuma comunidade no WhatsApp de moda que seja como Moda na Mochila, que as pessoas se encontram na vida real, se encontram fora do WhatsApp, né? Então é muito especial. E se você quiser participar, é só enviar o seu número de celular por DM para o Instagram do Moda na Mochila, que a gente vai te adicionar. Não existe link, porque, como eu falei, esse grupo é muito exclusivo. Não é para entrar 1000 pessoas aí e ficar só mandando spam sobre assuntos aleatórios, né? E é isso aí. Então, boa semana para vocês e espero que nas próximas semanas a gente possa voltar aqui para mais um episódio contando o que a gente mais e menos gostou do Diabo Veste Prada 2. E se você assistiu até agora, comente um emoji de sapato vermelho no Spotify ou no YouTube, porque assim eu vou saber que você escutou até o final.
Beijinhos e até a próxima!